Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de práticas laboratoriais também está relacionada a regras de segurança, só que agora a gente vai aprender como que a gente pode se proteger para evitar acidentes no laboratório. Vamos começar com os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs. Esses equipamentos são muito importantes para garantir a nossa segurança. Eles vão diminuir, ou até extinguir o uso dos equipamentos de proteção individual. Mas para isso a gente precisa conhecer a fundo como eles funcionam e em que circunstâncias a gente precisa utilizá-los. Vamos lá? Equipamentos de proteção coletiva, os EPCs. Então, os EPCs são os equipamentos que têm uso no laboratório e eles têm usos bastante especificados dependendo da finalidade a que se destinam. Eles vão permitir que o operador execute operações em ótimas condições de salubridade, de saúde e segurança, tanto para o operador como para as outras pessoas que estão no laboratório. Esses equipamentos, eles também ajudam a diminuir e às vezes até eliminar o uso do outro tipo de equipamento de proteção, os equipamentos de proteção individuais, tá? Então, às vezes com o uso do equipamento de proteção coletiva, eu não preciso utilizar o equipamento de proteção individual, mas é claro que isso são decisões que devem ser tomadas de acordo com a finalidade que eu vou utilizar esses equipamentos. Capelas. As capelas são o primeiro equipamento de proteção coletiva que nós vamos ver. Elas também são chamadas de capelas de exaustão, porque elas fazem realmente essa exaustão. Então, elas são utilizadas quando eu quero manipular agentes químicos e também agentes biológicos. Então, há diversos tipos de capela no laboratório e cada uma vai ser usada para o fim a que ela se destina. Capelas de uso geral ou capelas estándar. Então, essas capelas, elas são recomendadas para as aplicações gerais. Então, no nosso laboratório, por exemplo, nós temos uma capela desse tipo, de uso geral ou standard. Então, eles são usados quando eu quero manipular soluções diluídas em temperaturas médias. Então, em temperatura ambiente, posso trabalhar com coisa quente aqui também, não extremamente quente, mas eu posso utilizar para uma série de finalidades. Essa capela, como o próprio nome diz, é de uso geral. Então, são as mais encontradas em laboratórios químicos, em laboratórios de análises, em laboratórios de alimentos. Essas capelas são bastante comuns. Capelas do tipo walk-in, Como o próprio nome diz, que dá para entrar dentro, dá para caminhar dentro dessa capela. Elas são bem maiores, então elas são utilizadas exatamente quando há necessidade de um grande espaço interno para montar experimentos, para montar sistemas de aparelhos aqui dentro, reatores. Então, são capelas mais utilizadas em laboratórios maiores e em indústrias. Capelas de ácido perclórico. O ácido perclórico é um ácido extremamente oxidante, ele é extremamente forte, Então, eu não posso trabalhar ele em qualquer capela, senão ele oxida essas capelas. Então, essa capela é feita especialmente para manipulação do ácido perclórico, usado muito na indústria química, na produção de herbicidas, também é utilizado em laboratórios de análises clínicas, com exames de precipitação de mucoproteínas. Então, é uma capela bem específica quando eu vou trabalhar com o ácido perclórico. Capelas de fluxo laminar. Essa capela, ela é utilizada quando eu quero que a minha área em torno, esteja super limpa, Então, a área de produção também tem que estar muito limpa. Então, eu preciso proteger o material que está sendo manipulado, que está sendo trabalhado. Então, ela é muito utilizada em laboratórios de análises clínicas, Também em laboratórios de microbiologia, na indústria alimentícia, na farmacêutica, e em vários tipos de manipulação onde eu quero realmente uma área limpa.
ela tem um poder de exaustão muito grande, chega a sugar até 100% do que poderia estar escapando por aqui. Nós já vamos ver mais adiante como utilizar a capela, quais são essas partes da capela. Então, a capela de fluxo laminar é utilizada quando eu quero reduzir ou eliminar o risco de contaminantes. Então, sejam contaminantes de medicamentos, por exemplo, que não podem contaminar o ar, né? A pessoa entrar em contato com algum tipo de medicamento, como hormônios, né? Citostáticos, remédios utilizados para tratamento de câncer, e também materiais de microbiológicos, materiais contaminantes, né? Então, bactérias, fungos, então eu utilizo esse tipo de capela, que tem uma exaustão muito mais potente do que os outros tipos de capela. Capela de ensino. Essa capela é uma capela que ela é móvel, né? Veja que ela anda numas rodinhas aqui e ela é inteirinha cercada por vidro, né? Por acrílico às vezes. Aqui tem um motorzinho que faz a exaustão e sempre daí tem um professor mostrando, né, para esses alunos, para que eles consigam visualizar melhor o que está sendo realizado dentro da capela. Então ela é útil exatamente para isso, para o ensino. Aqui é só uma imagem, né, de capelas dentro de uma indústria, né, seja numa indústria química, farmacêutica, alimentícia. Então eu tenho capelas bastante modernas, grandes, né, todas automatizadas. Essa aqui tem até armários embaixo para guardar as coisas que fazem parte, né, que as pessoas utilizam. Fica bem à mão. Recomendações para a gente utilizar a capela de acordo com as boas práticas de laboratório, né? Com as boas práticas de trabalho. Então a gente tem que saber utilizar uma capela. Primeira coisa, nós devemos administrar todas as operações que podem gerar problemas com contaminantes no ar, né, que são perigosos dentro de uma capela. Então a gente tem que ficar atento se tem alguma substância aqui que é contaminante do ar, então a gente precisa ver se a capela realmente está funcionando. Outro, manter a distância desse aparador aqui, ó, ou do apoio das substâncias químicas de pelo menos 15 centímetros da face da capela. Então a gente deve manter uma certa distância, tanto das coisas que estão sendo trabalhadas aqui, quanto da gente, para não ficar muito perto aqui desse aparador. Nunca apoiar na capela, né, ou colocar a cabeça aqui dentro da capela quando está aqui dentro sendo manipulado alguma coisa, né, está sendo liberado gases tóxicos, né, então a gente nunca deve colocar a cabeça aqui dentro quando está operando alguma coisa lá dentro, e também não apoiar na capela, né, ela é feita para suportar algum peso, mas não o peso do corpo. Aqui, não usar a capela como modo de descarte de substâncias químicas, de sólidos voláteis, de qualquer coisa, gente. Uma capela acaba virando um armário, acaba virando um guarda-roupa, né? As pessoas estão fazendo os ensaios lá, as análises, daí antes de ir embora, não guardou, não terminou, fala, vamos guardar na capela. Muita gente faz isso e no nosso laboratório muita gente faz, viu? Faz uma solução, não deu tempo de armazenar, guarda na capela. Então, capela não é guarda-roupa, não é armário para guardar as coisas, tá? Aqui é a mesma coisa. Não armazenar substâncias químicas ou vidrarias na capela. Não é para guardar nada aqui, não é para descartar nenhuma substância aqui. Armazene as substâncias químicas perigosas em um gabinete apropriado com exaustão. Então, se você precisar realmente armazenar alguma substância química que precisa de uma exaustão, eu devo ter um armário apropriado para isso. Em funcionamento, mantenha o vidro frontal da capela fechado sempre que possível. Então, se a capela estiver funcionando, estiver acontecendo algum tipo de reação aqui dentro, você não está manipulando, manter ela sempre fechada. E a capela 15 minutos antes do início do trabalho e aguarde também 15 minutos com ela ligada depois que você terminar para desligar. Então, liga 15 minutinhos antes, deixa a exaustão funcionando, utiliza, terminou de utilizar? Deixa mais um pouquinho ligado,
tá? Para que ela realmente faça a exaustão de tudo que ficou lá dentro. Verifique a ventilação. Essa é outra coisa muito importante e de tempos em tempos é importante fazer esse teste. Então você vai pegar alguma coisa que solte uma fumaça visível. Aqui a capela ela está parcialmente fechada. Quer ver? Eu vou mostrar uma imagem que mostra com mais clareza isso. Tá vendo? Aqui é como se fosse uma janelinha, tá? Ela desce até aqui, aqui é vidro, né? Veja o reflexo do moço aqui. E ele está trabalhando com uma distância meio grande aqui, e aqui dentro existe um exaustor que está puxando o ar aqui dentro. Então você vai colocar alguma coisa para fora que esteja aqui, por exemplo, que esteja soltando fumaça, para você observar se a fumaça está sendo puxada para dentro. Porque se eu tenho uma boa exaustão dentro da capela, a capela vai realmente sugar essa fumaça aqui para dentro. Então, esse é um bom indício de que a capela está funcionando bem. Ou se não, coloco mais aqui fora, né, aqui embaixo, e daí também vai puxar, vai sugar para dentro a fumaça. Ó. Veja que a fumaça está colocada fora e por conta da exaustão ela vai se direcionando para dentro da capela. Tá? Então, a gente sempre trabalha com essa janelinha fechada, né? Semi-fechada, para sobrar, obviamente, um espaço para a gente manipular as coisas aqui dentro, mas a gente não pode ficar com isso aqui erguido, tá? Então, aqui na capela sempre vai ter um botãozinho lá de liga e desliga, sempre tem uma luz aqui dentro, para que fique mais claro e a gente enxergue melhor, mas é importante de tempos em tempos verificar se a exaustão está sendo realmente efetiva. O outro equipamento de proteção coletiva é o chuveiro e o lava-óleos, né? Esse é um EPC, eles são importantíssimos e obrigatórios, né, num laboratório, e eles devem ser instalados em locais estratégicos, né, perto da onde pode acontecer algum tipo de acidente. Então, ele tem que permitir que a pessoa encontre facilmente e rapidamente em algum ponto do laboratório. Então, o chuveiro é um chuveiro mesmo, né, onde tem uma alavanca que eu puxo e ele vai despejar a água sobre mim, e o lava-óleos também tem uma alavanquinha com a mão, às vezes com o pé, para que eu possa lavar meus olhos caso aconteça algum tipo de acidente. Então, olha aqui como que é o chuveiro de emergência. Ele tem um desenho totalmente especial, né? Não tem um chuveiro desse em casa, é um chuveiro de emergência mesmo. A ducha, né, tem um ângulo, né? Você viu que naquele outro desenho ela cai assim para fora, tá? Ela é angular, não cai só numa direção aqui, ela cai numa angulação. Para quê? Para que atinja todo o corpo da pessoa que for acionar o chuveiro. Ela tem essa alcinha aqui de acionamento e ela sempre está numa altura que permite o alcance de pessoas mais baixas, tá? Aqui até tô achando um pouco alto, mas ela é um pouquinho mais baixa que isso, né? Para que pessoas de menor estatura consigam acionar. E o teste, né? Aqui o lava-óleos está junto, mas eu já vou mostrar o lava-óleos também. E esse chuveiro, ele sempre está com o registro de água ligado, nunca pode desligar o registro de água. E uma vez por semana a gente deve puxar, acionar aqui, não precisa ficar embaixo, obviamente, né? Vai aqui atrás e puxa a alavanca para fazer um teste para ver se está funcionando mesmo. Então, isso daí é um dos procedimentos de segurança para que eu tenha um chuveiro de emergência funcionando dentro do laboratório. E o lava-óleos, né? A gente acabou de ver que ele pode estar acoplado junto com o chuveiro de segurança, mas ele também pode estar separado. Então, ele pode tanto estar num local mais alto, numa pia, numa bancada, assim como ele pode estar fixado no chão também, né? Então, ele também tem um dispositivo que é de fácil acionamento, grande o suficiente, né, para que a pessoa possa tocar aqui. Na hora que ela chega sem enxergar nada, ela vai tocar aqui, porque pode até não estar enxergando nada, mas sabe que tem ali uma alavanca para acionar. Então, considerando que o operador deve estar com a visão parcial ou totalmente impedida, é necessário que essa alavanca seja grande.
A ducha de água também tem filtros, né? Aqui dentro tem um filtro, uma peneirinha, né? Para que não saia nenhum tipo de sujeira para ir nos olhos, nenhuma partícula sólida. E ela tem um jato forte. Então, quando eu aciono e aperto aqui com a mão, né? Ou aqui, ou piso, pode ver que eu posso pisar também e aciono o lava-olhos. Essas duas tampinhas aqui, elas saem com a pressão da água. E dois jatos de água surgem aqui, que quando você coloca o rosto, ele acaba se direcionando aos seus olhos. Então ele é muito importante quando cai alguma coisa nos olhos, em vez de eu ficar pegando com a mão na torneira para lavar meus olhos, eu já vou direto no lava-olhos. Também, então, um equipamento de proteção coletiva importantíssimo no laboratório e obrigatório. Manta corta-fogo também é um outro EPC que é obrigatório nos laboratórios. Então, elas são empregadas em casos de incêndio, quando esse incêndio, né, se estende para a roupa do operador, para algum outro tipo de objeto. Então, eu uso a manta quando eu quero abafar o fogo. Então, essa manta tem que estar de fácil acesso, né? Ela tem que estar ali perto do operador, ele sabe onde fica, ele recebe, na verdade, treinamentos, né, para operar esse tipo de EPC. Então, eles devem utilizar isso aqui quando tem fogo no corpo de alguém, em algum objeto, para abafar o fogo. E essas mantas são fabricadas em tecidos que não pegam fogo, né? Que são tecidos não combustíveis, são mais resistentes, elas são especialmente fabricadas para isso. Aqui nós temos alguns exemplos de manta. Elas são feitas de fibra de vidro e cerâmica e resistem até temperaturas de 1400 graus Celsius. Tá? Então, às vezes tem numa sacolinha, assim, em rolinhos. E tem alguns tipos de manta corta-fogos, mas elas fazem parte dos equipamentos de proteção que deve ter no laboratório. Elas são de excelente estabilidade química, são de elevada estabilidade térmica, né? Tem baixa condutibilidade térmica, ou seja, não esquenta, né? E também armazena pouco calor. Então, elas são ideais quando eu quero abafar o fogo. Encerramos aqui a nossa aula de equipamentos de proteção coletiva e agora vocês já estão aptos a manusear esses equipamentos e saber quando eles devem ser usados, em que circunstâncias, para garantir a segurança do trabalhador, de você que está manuseando alguma coisa no laboratório e também das pessoas que estão próximas de você, ok? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!